Fala pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, algo para você aumentar a sua produtividade, realizando muito mais coisas, aplicando uma ferramenta que a gente utiliza aqui no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que essa ferramenta vai te ajudar e muito. Então esse é o nosso papo de empreender de hoje e eu tenho certeza que vai resolver muito os seus problemas. Então fica ligado com a gente aí que tem muita coisa interessante hoje aqui, eu tenho certeza que vai te agregar muito valor. Olha só, se você está com aquela sensação de que você é improdutivo, de que você não realiza as coisas que precisavam ser feitas, né, que você não faz o que deveria ser feito, né, porque você está fazendo muita coisa e os resultados não estão aparecendo. Então você precisa entender onde é que você está errando, você precisa entender o que você está fazendo, ou melhor, o que você não está fazendo para você não ter resultados. Tá certo? É essa a lógica dessa ferramenta que a gente vai mostrar aqui. A gente já falou algumas coisas, mas eu vou te mostrar uma ferramenta assim, extremamente importante para você aplicar aí nos seus negócios e ter muito mais resultado. Tá certo? Porque você pode simplesmente acabar desistindo. E aí isso é muito triste, porque você vai entrar numa lógica, né, numa estatística, que a gente chama de estatística do mal, que é fechar o seu negócio sem completar um ano. Porque você provavelmente está fazendo muita coisa, mas não está fazendo coisas que te tragam resultado. Então a gente precisa mudar essa lógica, a gente precisa entender o que precisa ser feito, a gente precisa entender o que você está fazendo e que não deve ser mais feito, tá certo? E isso precisa estar muito evidente no seu dia a dia. Isso precisa estar muito claro para você diariamente o que você precisa fazer. E essa ferramenta ela nos ajuda exatamente nesse contexto, a entender o que precisa ser feito, a entender o que você precisa fazer e entender o que você tem que deixar de fazer, tá certo? Porque você precisa realizar, você precisa fazer as coisas acontecerem, tá certo? Para que isso tudo aconteça, você precisa fazer de forma diferente, senão você vai ter sempre os mesmos resultados. Né? E é isso que a gente precisa mudar, a gente precisa utilizar as ferramentas, a gente precisa utilizar a lógica correta para que os seus resultados apareçam o quanto antes. Senão você não vai fazer isso realizar. E para isso a gente tem ferramentas, para isso a gente tem métodos, e é muito importante você entender que ferramenta você deve aplicar no momento correto. E é isso que a gente vai mostrar aqui para você. A gente já falou de algumas situações aqui, como planejamento, como foco, tá certo? Então é importante você entender tudo isso, porque se você não fizer, as coisas não vão acontecer. Não adianta nada você entender do seu produto, não adianta nada você entender do teu negócio em si, mas você não consegue avançar dentro dessa situação. Tá certo? Então, para isso é que existem as ferramentas, para isso é que existem os métodos. Então, utilize os métodos, né, quando for solicitado, sim. Não abra mão disso, não deixe de buscar informações para utilizar melhor esses processos, tá certo? E aí a gente sempre fala de uma coisa, estratégia. Você tem uma estratégia? Você sabe o que é estratégia? Porque eu vejo muitas pessoas, muitos empreendedores fazendo as coisas de forma largada, solta. Não, você precisa entender a estratégia do seu negócio. E o que é estratégia, Marcelo? Estratégia, a primeira coisa que você precisa definir dentro de uma estratégia é quais são os seus objetivos, quais são, né, o que você quer realizar. Então, eu vejo muita dificuldade nesse sentido. Né? E quando você define bem uma estratégia, quando você sabe bem o seu objetivo, qual é o segundo passo? É você definir claramente o que você precisa fazer. E aí vem a ferramenta que a gente vai te mostrar hoje aqui. Antes de mais nada, você precisa ter essa estratégia. Você precisa ter o seu objetivo muito bem claro e aí o que você precisa fazer para atingir esse objetivo. Tá certo? Caso contrário, você vai ter aí dificuldades, você vai fazer coisas que não vão te levar ao seu objetivo. E muitas vezes você nem sabe qual é o seu objetivo, e aí o ficar perdido é maior ainda. Tá certo? Então você tem que mudar isso. Defina claramente a sua estratégia, definindo o seu objetivo. Tá certo? E o que é um objetivo? É aquilo que vai te trazer resultado. Então pode ser um projeto, pode ser uma ideia, pode ser uma atividade muito importante que você precisa realizar, pode ser resolver um problema. Tá certo? Então você precisa deixar bem claro isso. E se você tiver dificuldade, trabalhe na semana, trabalhe muitas vezes até no dia. Qual é o seu objetivo diário? Qual é o seu objetivo na semana? Qual é o seu objetivo no mês? Tá certo? Então é deixar bem claro isso. Quando você deixa bem claro, você vai levantar todas as atividades necessárias para você realizar esse projeto, para você colocar sua ideia em operação, para você
fazer essa atividade que ela é muito importante. Às vezes você tem tarefas que precisam ser realizadas, tá certo? Eu, quando estou com muita dificuldade em entender os meus objetivos, eu vou listando todas as atividades que eu preciso fazer para tirar da frente, para poder pensar de fato num grande projeto, numa grande ideia, né, em resolver problemas do cliente, para resolver aquele problema do cliente. O que você precisa fazer? Detalhe as atividades. Esse é o passo 1, esse é o passo 2, esse é o passo 3, esse é o passo 4. E você vai o quê? Você vai tirando da sua cabeça, muitas vezes, aquilo que às vezes é um negócio impossível de se realizar. E você coloca no papel e você vai ver que não é tão complicado assim. Tá certo? Então essa atividade ela é muito importante. Você definir claramente o seu objetivo, é aquilo que te traz um resultado de forma imediata, de forma a curto prazo, talvez até médio prazo, tá ok? Eu não trabalharia mais do que isso. E aí você detalhar bem claramente quais são as atividades que precisam ser, né, realizadas para que você atinja esse objetivo. Okay? E aí, para organizar tudo isso, a gente utiliza uma ferramenta que é a Kanban, né? Onde você tem aí na lâmpada a ideia, o projeto, a atividade, o problema a ser resolvido. Para que isso aconteça, o que você precisa fazer? Então, são todas as atividades. Eu recomendo, inclusive, que você faça isso num quadro, estampado na parede, ou às vezes até num vidro, numa janela, que seja. Né? Eu utilizei durante muito tempo a contracapa do caderno, não tinha parede, não tinha situações onde eu pudesse colocar. Eu coloquei exatamente 4 colunas, né, as minhas ideias, os meus projetos, a segunda coluna, o que eu precisava fazer, a terceira coluna, o que eu estou fazendo naquele exato momento, e depois o concluído, o feito. Então são essas 4 colunas que precisam ser alimentadas, vamos dizer assim. Mas tudo começando pelaquela ideia, tudo começando lá pelo início, pela lâmpada que você está vendo. O que eu tenho como objetivo. E aí eu vou detalhar muito fortemente, dentro daquele objetivo que já foi estabelecido, todas as atividades a serem feitas. E aí eu vou puxar para o fazendo apenas 3 atividades. Eu posso usar a dinâmica de ser diariamente, a dinâmica de ser semanalmente, tá ok? São essas duas lógicas que eu entendo que funcionam muito bem. Tá ok? Então eu vou planejar o que eu vou fazer na semana, eu vou planejar o que eu vou fazer no dia. E aí eu vou puxando, né, o post-it, a gente utiliza muito post-it dentro desse conceito para o lado que está feito ali, tá ok? E a gente vai conseguir sempre enxergar o que precisa ser feito. Dentro de todas as atividades que precisam ser feitas, eu vou elencar 3 que são as mais importantes. Se eu não fizer, o projeto não avança. Tá ok? Mesmo que seja complicado, mesmo que esteja muito difícil, eu vou puxar essa atividade sempre para o fazendo. Tá ok? E aí fica mais ou menos nessa lógica. Eu tenho várias atividades a serem feitas, mas eu vou puxar para a coluna do fazendo aquilo que de fato precisa ser feito. E aí constantemente você vai se fazer a pergunta: eu estou fazendo o que precisa ser feito? Eu sei o que precisa ser feito? Tá bem claro aí, nesse quadro. Tá certo? E aí eu vou concluindo. Você só vai puxar mais atividades para essa coluna fazendo quando você concluir mais atividades. Caso você não conclua, você não vai puxar. Então você sabe que você está fazendo atividades que são extremamente importantes. E as que estão mais superior, elas são mais importantes ainda. Então é ali que você tem que focar. É ali que você tem que terminar e não passar para outra atividade enquanto não se concluir essas atividades. Tá certo? Dessa forma você vai se organizando, dessa forma, né, as pessoas que estão envolvidas com o seu trabalho vão saber o que você está fazendo, e aí você inclusive pode delegar algumas outras atividades que talvez não sejam tão importantes estar sobre a sua, né, a sua tutela, a sua organização ali de estar sendo feito. Tá certo? E a gente vai organizando sempre dessa forma, realizando muito mais, realizando aquilo que precisa ser feito dentro daquele objetivo que a gente determinou. Essa ferramenta ela é muito importante. Ela agiliza muito para a gente o que precisa ser feito e a gente determina o que de fato precisa ser realizado. Tá certo? Olha só, muito interessante. Eu recomendo que você faça isso de forma, né, vamos dizer assim, analógica mesmo, inicialmente. Coloque aí na sua parede, coloque aí na sua contracapa do caderno, o que seja. Tá bom? Utilize bastante a questão dos post-its, porque fica fácil movimentar. E aí, com o tempo, você pode estar digitalizando isso, como hoje eu faço, né? Então eu utilizo alguns aplicativos. Eu recomendo sempre 2 para te ajudar. Tente não entrar no aplicativo de imediato. Tente fazer primeiro a lógica acontecer internamente dentro de você. E aí depois você migra pro digital. Por que eu falo isso? Para você inserir isso dentro da dinâmica. Porque é importante você utilizar isso dentro do teu dia a dia como hábito em si. E aí depois você coloca isso no digital. Eu recomendo sempre 2 aplicativos. O Trello dá tanto para você usar pelo aplicativo, pelo celular,
quanto pelo PC também dá para você utilizando, só criar uma conta, é gratuito, né? Uma parte dele é gratuito, mas assim, dá para você utilizar tranquilamente o gratuito e funcional, né, dentro do seu dia a dia. E o outro, o que eu uso basicamente é o Asana. Também a mesma lógica, né, de você migrar as atividades, detalhar muito bem as atividades, dá para você colocar para projetos. É bem legal você utilizar e a lógica aqui não é a gente ensinar você a fazer essa utilização, mas em sim você aprender aí de forma tranquila essa lógica toda que a gente passou aqui para vocês, tá certo? Todos funcionam da mesma forma, todos têm essa mesma lógica de trazer a atividade principal que você está executando, depois é feito, você consegue detalhar muito bem aí os seus projetos, as suas ideias, os problemas a serem resolvidos, tá ok? Essa é uma dinâmica muito importante que vai te dar muita produtividade, você vai conseguir ver o que você realizou ao longo dessa semana, você vai conseguir ver o que você não realizou ao longo dessa semana e planejar para as semanas seguintes. Isso dá uma dinâmica muito interessante dentro dessa questão nossa de programar e ser muito mais produtivo, tá certo? Eu espero que essa dica tenha te ajudado. Se deixou algo aí muito importante para você, você dê um like pra gente. E o mais importante que a gente sempre pede aqui para você é compartilhar todo esse conteúdo aí nas suas redes, nos seus contatos, tá certo? Para sua equipe principalmente, para poder ser cada vez mais produtivo. Okay? E olha só, a gente sempre gosta de deixar aqui aquela reflexão para você, né, visualizar novas oportunidades. Os métodos e as ferramentas, eles servem para quê? Para acelerar os resultados. Então é isso que você tem que buscar, cada vez mais métodos, cada vez mais ferramentas, para deixar o seu dia a dia mais tranquilo. Não deixe de fazer isso, isso é muito importante, principalmente se você quer alçar, né, voos maiores. Se você quer fazer sua empresa crescer, você tem que utilizar de métodos e ferramentas para deixar o seu dia mais tranquilo. Tá ok? É isso que a gente coloca aqui sempre para vocês, de uma forma bem simples, bem ágil e bem rápida. Tá ok? E olha só, se você quer se aprofundar dentro do mundo do empreendedorismo, se você está pensando em começar, se você quer dar aquela reciclada, entre no nosso workshop inteiramente gratuito. A gente vai mandar os vídeos para você se aprofundar mais nisso. Eu tenho certeza que vai te acelerar, né, de novo, utilizando métodos e ferramentas. A gente tem aqui toda uma lógica já bem traçada, afinal de contas a gente tem mais de 25 anos de experiência, onde a gente pode te ajudar nessas questões de acelerar o processo de empreender e de melhorar os seus resultados. Tá ok? A gente também tem um e-book de gestão do tempo, onde você vai conseguir otimizar melhor aí o seu dia a dia, as tarefas que você precisa fazer, o que de fato você precisa fazer, e aí você aproveita e joga dentro dessa ferramenta. Ok? Eu quero sempre te conhecer, eu quero entender o que está acontecendo no seu dia a dia. Então deixa aqui os seus comentários, deixa aqui as suas sugestões, coloque aí de onde você está falando também, que é bem legal a gente saber de onde você está, né, interagindo com a gente, tá ok? Queria agradecer mais uma vez, um grande abraço, até a próxima e fiquem com Deus!